A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 12 de outubro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Fernando Martins. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial, a equipe do programa vai apresentar como pode ser feito um ensino educacional infantil através do esporte. Você sabia que relacionando o conteúdo escolar com o esporte é possível atrair de maneira mais eficiente a atenção do aluno para o aprendizado? Conheça o projeto que traz a linguagem do futebol para dentro da sala de aula. Conversamos com a gestora do Núcleo de Pesquisa e Inovação Social do Instituto Bola para Frente, Patrícia Negreiros, e com o professor doutor Flávio de Campos. Eles explicam como essa metodologia funciona e quais são os seus benefícios para a educação infantil. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, Fernando Martins e eu, Júlio Penariol. Vamos aos destaques de cada integrante. Vamos começar então com o Tuca Américo. O que você traz pra gente, Tuca? Bem, saudações amigos, ouvintes. Vamos falar sobre o número de turistas que estarão presentes na Copa do Brasil, na Copa do Mundo do Brasil aqui o ano que vem, e sobre o manifesto sobre o futuro esportivo para crianças no Brasil, assinado por vários atletas, inclusive Neymar, Ronaldo, Magic e Paula. E você, Zeca Marques? Vou falar sobre as punições com perda de mando de jogos no Campeonato Brasileiro e a NBA no Rio de Janeiro nesse final de semana. Carlo Napolitano, quais seus destaques de hoje? Olá, amigos. Vou fazer uma crítica às transmissões do canal Sport TV a respeito do campeonato sul-americano de basquete, realizado aqui em Bauru essa semana, e também comentar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro embolado desse ano. E você, Júlio? Vamos falar um pouquinho também de basquete, da possível ajuda da Globo para que o Brasil conquiste uma vaga no Mundial, já que dentro das quadras não conseguiu. Conquiste? É. Essa palavra está adequada, Júlio? Compre uma vaga. Bom. E um pouco de Campeonato Brasileiro também. Passamos então para os comentários estendidos. Vamos começar com Zeca Marques. Um grande abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Eu queria começar aqui o nosso bate-bola com essa punição que o Tribunal Esportivo deu, especialmente os casos mais recentes, ao Corinthians e ao Vasco, em função dos conflitos que houve nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha, em Brasília, quando as duas equipes se enfrentaram na capital federal. O interessante é que a punição com a perda de mando de jogo, na verdade, deixou de ser punição, Carlo Napolitano, passou a ser um prêmio. Porque o Vasco, que está na zona do rebaixamento, foi fazer o clássico contra o Fluminense em Florianópolis, com maior número de carga de ingressos. Ele pôde atuar longe da pressão do seu torcedor comum, especialmente das organizadas, porque o clima está bastante turbulento no Vasco. Haja vista um jogo em São Januário, em que a simples presença do Eurico Miranda provocou tumulto nas tribunas do estádio. E todos sabem que o Eurico Miranda é opositor do atual presidente Roberto Dinamite. Então, quando o Vasco vai jogar em Florianópolis contra o Fluminense, o Vasco, na verdade, recebeu um prêmio, não um castigo. Tanto é que venceu o jogo por 1-0 e deixou o Fluminense também numa situação complicada, coisa que daqui a pouco o Tucamérico vai falar sobre as probabilidades de queda e de entrada no G4. E o Corinthians a mesma coisa. O Corinthians foi jogar em Mojimirim, longe da pressão do seu torcedor comum, do fiel, das organizadas que vão ao Pacaembu, foi atuar no interior, e sempre que um clube grande de São Paulo vem atuar no interior, ele conta com um séquito de admiradores e torcedores, diferente do perfil do torcedor da capital. Então o Corinthians ir para Mojimirim também não foi uma punição, a não ser, como foi reclamado por alguns jogadores, o estado do gramado. Precisamos recomendar isso ao São Paulo do nosso Júlio Penariol. O São Paulo poderia jogar aqui em Bauru,
pode jogar em São José do Rio Preto. Mas enfim, eu Numa acho... outra dimensão, Zé, que o Palmeiras também foi favorecido nesse caso, que ele foi jogar em O Londrina, Palmeiras foi e jogar em goleou. Londrina e goleou. E o Palmeiras estava jogando as últimas partidas do Palmeiras no Parque Antártica, aliás, mesmo quando venceu, jogou mal. No Parque Antártica faz tempo, hein, Ah, Zé? desculpa, no Parque Antártica. Esse é um ato falho. É que eu acho que eu não comentei com vocês, mas há 2 semanas eu fui ao Pacaembu, a convite de um grande amigo meu, Vanderlei, palmeirense, que me convidou a assistir o jogo, o belíssimo jogo Palmeiras 0, América de Natal 0. Um jogo em que o América quase vence. Quase venceu. E ali eu vi o que é um futebol de segunda divisão, Carlos Napolitano. Mas enfim, o Palmeiras também, essas punições acabam representando não uma punição. Porque para mim, essa punição seria pecuniária e seria com o torcedor, que foi o torcedor que provocou o problema, se o time jogasse com portões fechados. O time vai ter prejuízo de bilheteria, o torcedor não vai poder assistir à partida porque foi punido por um comportamento do próprio torcedor, e isso não acontece no Brasil por uma razão muito simples, porque as televisões não querem transmitir um jogo com um estádio vazio, porque a moldura humana é o que dá um diferencial à transmissão, com áudio, manifestação de torcida. Então, a TV, de certa forma, está sendo o escudo dessas punições. Porque, para mim, só para terminar, punição de mando de campo tem que ser portão fechado, porque você não vai ter a pressão da torcida e o time vai ter uma punição pecuniária. Como aconteceu com o Corinthians na Libertadores, no começo do Por ano. um jogo só, né? Eram vários jogos, foi um jogo só, e nesse jogo 3 conseguiram liminares e assistiram dentro do Pacaembu. Vou falar de um tema que não tinha anunciado, mas acho que é interessante. Nós estamos tendo, no dia em que gravamos este programa, sexta-feira, mas teremos também no sábado, domingo e na próxima terça as rodadas finais das eliminatórias para a Copa do Mundo 2014. Então seria interessante no próximo programa a gente fazer um balanço das seleções classificadas. Não serão todas que a gente vai ter o quadro final, porque haverá ainda as repescagens. Mas nós teremos pelo menos mais uma dezena e meia aí de seleções garantidas para o Mundial. E seria interessante fazer esse balanço, tendo em vista a venda astronômica dos ingressos, ou a reserva dos ingressos. Tucamel que vai falar sobre isso mais à frente. Porque eu fiz reserva de ingressos para a Copa meio às cegas. Eu não sei, por exemplo, se Portugal se classificar. Eu gostaria de assistir um jogo de Portugal. E eu não sei se Portugal vai ficar em São Paulo, em Cuiabá, em Manaus. Então eu fiz uma reserva às cegas, só São Paulo, por facilidades de deslocamento, né? E para terminar minha primeira participação, nós temos neste sábado também, no Rio de Janeiro, numa das arenas ali na Barra da Tijuca, um jogo da NBA, a Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, entre o Chicago Bulls e o Washington Wizards. E é interessante ver como a NBA sempre encara isso como um grande negócio. Então a vinda de um jogo de basquete para cá, primeiro, demonstra a importância que o mercado brasileiro possa ter para a NBA. Porque hoje nós temos uma série de jogadores brasileiros que estão se profissionalizando, aliás, já são profissionais, estão entrando na Liga Profissional Americana, né? E com um certo protagonismo. E quando a NBA faz essa jogada de marketing, é lógico que ela está pensando em ampliar mercados. Claro. Ela já fez vários jogos na Europa, no Oriente, e agora escolheu o Brasil. E vejam, não é nem um jogo de campeonato, é um jogo preparatório, é um amistoso, né? E parece que teremos casa cheia, até porque eles também são cirúrgicos na escolha do time. O Chicago Bulls talvez seja, junto do Los Angeles Lakers, os times que têm mais público ou admiradores no Brasil. Obviamente o Chicago por causa do Michael Jordan, né? Eu, por exemplo, torço para o Chicago Bulls por causa do Michael Jordan. Mas hoje, por exemplo, confesso que não tenho o menor interesse em ver esse time atual do Chicago Bulls, que apesar dos pesares ainda é um time melhor do que os das últimas temporadas, né? Mas fica aí então. Diga, Júlio Penarel. Você falou em casa cheia, Zeca, só um detalhe, a questão de ingressos. A gente falou bastante de preço de ingressos, né, da Copa do Mundo já no programa. E a NBA já anunciou que em 2014 provavelmente eles voltam com outro jogo, mas com ingressos mais baratos, porque os ingressos realmente estavam bastante salgados. Agora, aquela questão do agendamento, né? A ESPN Brasil, que a gente sempre elogia aqui, está fazendo um acompanhamento desse jogo como as TVs abertas de pior qualidade fazem do acompanhamento da seleção. Eles ficaram na frente do hotel em que os clubes estão hospedados, um em Ipanema, um em Copacabana, quase como uma espécie de sentinelas para saber que horas que o time ia chegar, o ônibus ia chegar, como é que ia ser o deslocamento para a Barra da Tijuca. E eu confesso que não entendo porque a gente tem que ficar fazendo essa cobertura. Uma cobertura de celebridade, né? Celebridade, não uma cobertura tudo esportiva. bem, são atletas
celebridades, né? Mas não como um astro pop, então eu não entendo uma emissora tão séria manter jornalistas que fizeram entradas ao vivo na porta do hotel para testemunhar. Acabou de chegar o ônibus que trouxe o Chicago Bulls. Não, e o Michael Jordan não está presente, né, Tuca? E uma falta de planejamento, porque eu acho que se é um jogo de divulgação, teria que ter um agendamento de entrevistas, alguma coisa exclusiva, né? Uma fala particular para o público brasileiro. Eu acho que reflete um pouquinho essa fase incipiente da NBA no Brasil ainda, embora historicamente quem gosta de basquete sempre teve a NBA como referência do melhor basquete do planeta. Bom, agora vamos nos aprofundar nos comentários do Tuca Américo. O Zeca já acabou? Falou pouco hoje, o Zeca Marques. Eu disse que ia falar pouco. Tá com pressa, Zeca Marques, sexta-feira. Síndrome da sexta-feira bateu em Zeca Marques, é quando gravamos o programa. Vamos lá então, Zeca. Bem, se serve de consolo, a nossa Copa do Brasil a ser realizada em 2014 já é um sucesso maior em matéria de venda de ingressos para estrangeiros do que foi a Copa de 2010 na África do Sul. Você considera isso um elogio, meu amigo? Acho que até da Alemanha, né, Tuca? Acho que da Alemanha não tem números. Acho que o Brasil tem mais reserva de ingresso do que teve nessa mesma fase na Alemanha. Bem, e se serve de desculpa também, o grande argumento para esse sucesso é o próprio amor dos brasileiros pelo esporte. Porque de todos 6 milhões e 200 mil ingressos colocados à venda, 71% dos bilhetes têm origem aqui em nosso país. Então qualquer jogo que a gente pode considerar um jogo de terceiro escalão, corre o risco de ter arquibancada lotada, como aconteceu de fato na Copa das Confederações. Todos os jogos tiveram arquibancadas com bastante gente. Então acho que isso enobrece, engrandece o espetáculo, né, principalmente para televisão. E é divertido ver a paixão do brasileiro em torcer pelo time mais fraco, né? Basta a gente lembrar a questão do jogo, foi Espanha e Eu estava no Maracanã. Você torceu pro Tahiti, Zé Camargo? Torci ardentemente, por motivos óbvios, né? A rivalidade ibérica pesou muito, mas o Tahiti quase marcou um gol e seria uma comoção no estádio, né? E mesmo uma equipe levando uma goleada... Foi 6-0, foi isso? 8, creio, né? 8-0. Mesmo levando uma goleada, quase marcou e a Espanha foi vaiada desde que entrou em campo, enfim. Mas aí também tem outro componente, né? A Espanha, que era a atual campeã mundial e última campeã europeia, também entrou com favoritismo e era o grande adversário a ser batido pelo Brasil. Então não era só torcer pro pequeno, era porque era a Espanha. Porque era a Espanha, tinha outras razões. Mas eu acho que, de qualquer forma, o que aconteceu no jogo do Tahiti deve acontecer inúmeras vezes durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então teremos um belo espetáculo. Então, complementando a informação, né? Você sabe qual que é o país, tirando o Brasil, lógico, o Brasil é campeão de venda, de solicitações, né, de venda ainda, de requisição de ingressos, porque os ingressos serão sorteados. Você tem ideia qual que está em segundo lugar, Zeca Marques? Estados Unidos. Muito bem, Zeca leu a matéria também. E a Argentina? A Argentina está em terceiro lugar. Em terceiro, Argentina. Terceiro, Argentina, e depois ali correndo só na uma raia correção, 4, diga. A Secretaria Municipal de Esportes informa: Espanha 10, Haiti 0. 10-0. 10-0, foram 2 gols a mais. E ali correndo na raia 4, meio que empatados, né? Chile, Colômbia e Canadá. Veja só. Então isso mostra também alguns comentários que nós fizemos aqui do sucesso e do crescimento do futebol nos Estados Unidos. É o segundo maior público, né? E já tem 374 mil solicitações de ingressos para assistir os jogos da Copa. Mas acho que é um grande mercado consumidor, tem um interesse turístico, até porque essa Copa vai promover uma gincana turística. Sim, claro. Por isso que se escolheram Amazônia, Cuiabá, Nordeste e o Sul-Sudeste. São escolhas estratégicas. Escolha estratégica. Por que tem Cuiabá? Porque representa o Pantanal. Porque tem Manaus, representa a Amazônia. Então é uma Copa turística, então é uma gincana turística. E as praias do Nordeste, o Sul-Sudeste e tudo mais. E existe uma preocupação, né, como você disse, Zeca, por essa distribuição geográfica espalhada pelo Brasil, que a Argentina, por exemplo, corre o risco de jogar em Cuiabá, ou seja, um número muito grande de torcedores numa cidade que tem pouca estrutura, né, com uma infraestrutura pequena, simples, simplória de aeroporto e de vagas de hotéis. A Colômbia, que deve garantir vaga, está mais próxima ainda de Cuiabá. Tá mais próximo de Cuiabá. Uma invasão colombiana via fronteira. Mas o sorteio não será feito de forma dirigida, dependendo da classificação para sortear para sedes? Então, essa Copa, como vai promover essa gincana turística, o Brasil, por exemplo, o Brasil joga em São Paulo o primeiro jogo, o segundo jogo
Fortaleza, o terceiro Belo Horizonte. Então já, veja, não tem mais aquele conceito de sede em que a equipe na primeira fase permanecia fazendo três jogos no mesmo estádio. Por exemplo, 82, o Brasil jogou a primeira fase em Sevilha, jogou no estádio de Sevilha os 3 jogos da primeira fase. Depois foi jogar em Barcelona, quando mudou de fase, né? No lendário estado do Sarriá, que nem existe mais. Então antigamente havia os chaveamentos por sedes. Tanto que querem, por exemplo, se a Holanda se classificar, aliás, já se classificou, né? Classificou. A Holanda queria ficar em Recife pela história da cidade, que foi colonizada pelos holandeses. A Itália, ou São Paulo ou Porto Alegre, pela colonização italiana. A Polônia, se viesse para Curitiba, que tem uma forte colônia polonesa. Só que isso vai durar 2 jogos no máximo, né? Portugal, provavelmente Rio de Janeiro, tem uma presença da colônia portuguesa muito grande. E por aí vai. Espanha, em Salvador, tem uma colônia espanhola muito forte. Criaram até um clube, o Galícia. Se bem que alguns dizem que Galícia não é Espanha, né? Tá certo. Ô Tuca, mas só um comentário. Claro. Acho que o número de reservas de ingressos são de 6 milhões. Sim, né? sim. Acho que também tem que esperar a concretização da compra, Não, né? claro, a hora mas- que vier o boleto, vier Claro, a cobrança, claro. ter o sorteio, acho Porque que... são 1 milhão de ingressos com 6 milhões de interessados. Sim. Então é 1 para 6 a proporção aí de vaga. Então, mas Então. é um termômetro, né? Aí quando E sai- talvez o brasileiro tenha feito a inscrição para ver o que dá, e não com a certeza de comprar, porque envolve um custo reserva, alto. né? Eu acho que vai ter uma lista de espera aí, Carlão, de uns 500 mil pelo menos. É, Sim. mas quando você compra o ingresso, você já deixa autorizado o débito no cartão de crédito, né? Não, daí você tem que fazer a opção depois. Tem? Tem. Eu acho que não, acho que é automático. Já automático você Porque deixa quando eu fiz autorizado. para a Copa das Confederações, eu só recebi um comunicado. Você não foi sorteado para a final, mas foi sorteado para outro jogo e já vem a fatura. Essa é a primeira coisa que chega Então eu vou torcer para Chega não ser antes do sorteado, Zeca Marques. Você pode depois revender. E aí tem 2 formas. A forma oficial, que você repassa para a FIFA, ela cobra uma corretagem de 10%. Só a básica, 10%. Ou A FIFA então, virou cambista agora? ou então você faz um jeito brasileiro e vai vender na porta do estádio, Aí sai mais caro, né? correndo o risco de ser preso. Ser preso. Então, se tiver na porta do estado, veja o jogo, meu amigo Eu Carlos. vou torcer para não ser sorteado. Bem, meu segundo tema é um aplauso a princípio, né, pela intenção. Publicado na coluna Opinião da Folha de São Paulo nesta sexta-feira, um manifesto intitulado Um Futuro Esportivo para as Crianças. E esse manifesto é assinado por pesos pesados do esporte brasileiro, né? Para vocês terem ideia, é assinado por Ana Moser, que foi medalhista olímpica do vôlei, pelo Jorginho, né, que é jogador de futebol e Jorginho, o tetracampeão. treinador da Ponte Preta? O próprio, né? Pela Maria Paula Gonçalves Silva, Silva, mais conhecida como Magic Paula, né? Pelo nosso amigo Neymar Júnior e pelo Ronaldo Fenômeno. Então aí fica a minha ressalva em relação aos possíveis interesses marqueteiros desse manifesto. E o que diz esse manifesto? Né? Como eu disse o nome aqui, intitula-se Um Futuro Esportivo para as Crianças. E aponta alguns dados, né? Que entre 2002 e 2007 o nível de atividade física no Brasil caiu 6%, segundo o estudo da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. Veja só, tem que se apoiar no estudo norte-americano para entender o que acontece em termos de atividade física no Brasil, né? E também o mesmo estudo aponta que as crianças brasileiras são as menos ativas de toda a América Latina. E o manifesto propõe essa retomada da atividade esportiva em termos de educação física, atividade física promovida pelos clubes, pelas associações, pelas comunidades. Até aí, ótimo, lindo, maravilhoso. Nós já discutimos várias vezes isso aqui, inclusive a matéria final do programa hoje trabalha sobre um pouco sobre esse tema de como você pode também utilizar a educação física, a educação esportiva para outros fins. Mas me deixa um pouco preocupado, amigos da mesa, queria ouvir vocês, porque quando você olha quem assina, né, tá aqui. Então vamos às legendas de quem assina. Ana Moser, medalhista olímpica do vôlei e fundadora do Instituto Esporte e Educação. Jorginho, tetracampeão mundial de futebol e fundador do Instituto Bola pra Frente. Maria Paula, Magic Paula, medalhista olímpica e idealizador do Instituto Passe de Mágica. Neymar Júnior, aí ele não criou a fundação dele ainda, mas uma questão de tempo. Ou talvez ele terceirize pela fundação Gol de Letra do Raí, né? Acho que não. Acho que não, mas tudo bem.
E o Ronaldo, né? Esse tem um... Mas o Ronaldo é por causa da Nine ou ele já tem uma fundação Não, o também? Ronaldo ele não tem a fundação ainda, mas a assinatura, a função que ele ocupa é mais nobre, embaixador da ONU. Tá? Então, quando a gente vê todas essas instituições por trás, eu fico um pouco assustado com o interesse marqueteiro, mercadológico, de captação de recursos de verbas públicas em função desse projeto que eles estão plantando aqui, que é legítimo, que é importante, que é real, mas estão um pouco mascaradas as intenções Até desse manifesto. Esse é o tipo de ONG que depende muito desses benefícios e incentivos De públicos, editais, né? Editais públicos. de renúncia fiscal. Exatamente. E que se reverte, é lógico que se reverte em benefício para a população, para a sociedade, mas a gente sabe que a intenção primeira acaba não sendo essa. Então fica um aplauso para a intenção e uma expectativa do que vai acontecer depois. Vamos então com os comentários do palmeirense Carlos Napolitano, que já tá com a cabeça na Série A, eu diria, hein, Carlão? Cabeça, pé, mãos, já Tudo. estamos lá, né? Mas o meu comentário hoje não será sobre o Palmeiras, será sobre a transmissão dos canais Sport TV do Campeonato Sul-Americano de Basquete, que uma das chaves foi realizada, os jogos foram realizados aqui em Bauru, no ginásio Panela de Pressão. E na terça-feira estava assistindo com os meus filhos, com o Pedro e com o Lucas, a transmissão, e eu fiquei um pouco incomodado principalmente com a narração. Até fui buscar o nome do narrador, que eu não anotei no momento do jogo, mas é o narrador Guto Nejaim. E eu já fiquei impressionado no começo do jogo que ele chamou, e os colegas aqui da mesa riram antes da gravação, que ele chamou o período, o quarto do basquete de 7. Não é? Eu já fiquei um pouco incomodado com isso. Falei, olha, Será que foi alguma imposição da federação para garantir o tempo achei alguma do coisa jogo? esquisita ali, Tuca. E no transcorrer da transmissão, percebi que ele não entendia muito do jogo. Não é? Tem até sinalizações do basquete, eu não sou um entendedor, eu não entendo muito de basquete, mas tem algumas marcações de juiz que você passa a entender. Teve um lance que o jogador do Bauru estava no ataque, ele pisou na linha e o juiz fez a marcação, ele colocou o braço para baixo apontando a linha. O narrador falou, foi falta. Não é? Quer dizer, ele não entendia nem a marcação do jogo. E fora que ele confundia o nome de jogadores e chamava os jogadores por outros nomes. Né? Tem um jogador, um pivô que está jogando por Bauru nesse ano, ele era do Joinville, se eu não me engano, que é o Thiago Matias. Ele chamava o jogador de Thiago Martins. Não, quer dizer, nem lê a camisa do jogador, acho que ele teve o cuidado de fazer. Mas também a camisa do Bauru Basquete é difícil de você identificar alguma coisa ali, hein, Carlos? Eles estavam fazendo por tubo, né? Dava a impressão que eles não estavam no ginásio. Eu também acompanhei pela TV, eu não estava no ginásio. Algum imprevisto, um locutor de reserva teve que assumir de última hora? Às vezes acontece, né? Mas ele não sabia o nome dos jogadores, ele não sabia do jogo, ele não entendia. Ele estava passando lá, mas eu achei esquisito, tanto é que o comentarista, o Renatinho, ele tentava corrigir, logo em seguida ele fazia as correções. Não, é o Thiago Matias e não Martins, né? Ele não corrigia dessa forma, mas ele falava o nome correto em seguida. E assim, pro narrador, todo mundo que fazia a cesta de 3 pontos era o Fischer, né? Que voltou a jogar e voltou a jogar bem, né, Júlio? Tá voltando aos poucos, nesse campeonato mesmo ele evoluiu ao longo das 3 partidas. Mas para completar o que você tá falando, Carlão, que o narrador ele não sabia realmente os nomes, ele achava que todo mundo era o Murilo em determinado momento da partida. Então qualquer jogador de Bauru que arremessasse a bola, ele falava que era o Murilo. E não só ele parecia perdido, mas o pessoal, não sei como que é a questão de gerador de caracteres, né, do basquete, mas saía às vezes cesta para um time, principalmente no começo do jogo. Uma hora o placar da TV mostrava 12-8 pro Bauru, quando que tava 14-6 pro outro time, por exemplo. Eles estavam totalmente perdidos no começo, e o Renatinho que você citou, ele parecia meio, né, preocupado com o andamento da partida. Ele tentava, né, corrigir o que estava acontecendo, mas... Eu já entendi a confusão, porque ele falava de Murilo e achava que era o Murilo do vôlei, da seleção brasileira. Pode ser, Zé. Do Aí 7, ele pensou, né? O Murilo faz o ponto, era 7, não era tempo, Carlão. Mas me pareceu isso mesmo, acho que alguém faltou ali na hora e precisaram colocar alguém e ele não estava muito preparado para aquilo. Mas foi esquisito, até numa leitura, eles estavam anunciando o Master Series de Xangai e ele falou, então é a oportunidade de ver o
o Djokovic, o Federers. Daí ele colocou um S a mais ali. O meu filho ficou indignado. Falou, não dá, pai. Vamos mudar de canal, vamos assistir outra coisa. O Federer é um cara plural, Carlos Napolitano. Pode ser. Eu acho que a gente já comentou aqui alguns programas atrás, uma preocupação da falta de locutores especializados, né, e da baixa qualidade dos locutores de eventos esportivos. E eu fico preocupado em dobro, meu amigo Carlão, porque o número de canais esportivos cada vez aumenta. E você tem que dividir o bolo e começa uma emissora a capturar locutores de outras emissoras. Para vocês terem ideia, esse exemplo foi noticiado que a Fox Sports vai abrir um segundo canal. Então, quer dizer, se o mercado tá ruim, eu acho que a gente precisa treinar nossos alunos aqui do curso de jornalismo para trabalharem como locutores esportivos, porque o campo está aberto. Basta ter o mínimo de competência para poder exercer a profissão. E eu me lembrei de você, Tuca, você já falou sobre isso aqui no programa, que estariam fazendo uma transição para o Galvão Bueno na Rede Globo. Eu acho que vão ter que deixar o Galvão Bueno uns 20 anos. Hein? Eu fico com saudade do Galvão, eu tenho vontade de ver uma narração do Galvão depois de terça-feira, quer dizer, não dá, pelo menos se ele vai mal preparado, ele inventa alguma coisa, ele fala que o erro foi a bola, né? do jogador e não dele, de ser nomeado errado, ele segura a bola. Enquanto ele tá lendo o nome do jogador que ele não lembra, ele fala o lindo, maravilhoso, esperto Murilo, né? Ele tem um improviso. O Tuca citou aí o canal Fox Sports, que também teve o mesmo problema que o Carlão falou da Sport TV no fim de semana, nas partidas entre Pinheiros e Olympiacos o Interclubes aí, que não chega a ser ainda o Mundial Interclubes, né, de basquete. O narrador também mostrava desconhecimento e aconteceram os mesmos problemas técnicos também em relação ao placar. O tempo inteiro com problemas no placar, então mostra mesmo uma falta de jornalistas, narradores, enfim, que conheçam mais a modalidade, né? Que acompanhem mais de perto. Vamos mandar um recado, um abraço ao nosso amigo João Paulo Benini, o Papa, porque se ele aprender a falar um pouquinho mais rápido, ele pode virar um ótimo locutor de basquete, né? Se ele deixar de ser um pouquinho prolixo, acho que dá certo, Zeca. O que você pensa? Porque comentarista não vai caber na grade. Não, ele vai precisar que aumente a duração do set. Vai ter que ser o set de 30 pontos. Né? E um outro assunto que eu queria comentar, isso saiu na Folha de São Paulo na sexta-feira e também foi matéria no Globo Esporte dessa última sexta-feira, sobre o Campeonato Brasileiro desse ano que está embolado. Né? Embolado do segundo para baixo, né? Mas o bolo ali, Tuca, é em relação ao 17º colocado, que é o Vasco, e o Atlético Mineiro, que é o 5º colocado. E a diferença é apenas de 7 pontos. Quer dizer, né? As vagas para Libertadores estão em aberto, a princípio. As vagas para o descenso estão em aberto. Acho que todos esses times estão com ladeira abaixo, com perigo de cair para a Série B ano que vem, ocupar a vaga contra que o Palmeiras vai deixar. Contra o meu otimismo e pessimismo de Carlos Napolitano. Não, acho que todos eles têm grande chance de cair. Não é chance de participar do G4. Exemplo claro, meu clube do coração, todos sabem, Portuguesa, se vencesse o Goiás na quinta-feira à noite, ela ficaria em 6º lugar no campeonato. Ela não venceu e está só 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Agora voltou a correr risco. Então, veja, uma simples vitória a elevaria para o 6º lugar. Ficaria só atrás do Atlético Mineiro. E aí com possibilidades de briga. Que já tem vaga na Libertadores. Sim. Quer dizer, apesar de que a distância para o quarto hoje é o Botafogo, Carlos Napolitano? O quarto Atlético Paranaense. Tá. O 5º, que é o Atlético, ele tá com 39 pontos. Desculpa, o Atlético Mineiro tá com 39 pontos. E o quarto, que é o Atlético Paranaense, tá com 45. São 6 pontos. Aí é uma distância maior, mas aqui nesse miolo, nesse bolão aqui do 5º até o 17º, que é o Vasco, a diferença são de 7 pontos, é pouco. Eu até tentei fazer um comparativo e fui procurar campeonatos também com 20 times europeus. A diferença também não muda, né? Apesar que a comparação é um pouco fora de tom, porque nós estamos na 27ª rodada e os campeonatos europeus estão na 9ª rodada. Mas, por exemplo, pegar o campeonato espanhol, a diferença do 17º, que é o Celta de Vigo, para o 5º, que é o Atlético de Bilbao, são os mesmos 7 pontos. Né? Isso se repete também no campeonato francês. Um pouco a mais. O 17º é o Ajaccio. Ajaccio, com 7 pontos, e o 5º é o Nantes. Aí a diferença é de 9. Né? Mas é lá, 9ª rodada, no Campeonato Brasileiro, a 27ª. Mas o que percebe aqui na reportagem, não sei se tanto a Folha quanto o Globo Esporte quiseram dar um ar de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato disputado, que tem competição, que tem concorrência.
Eu talvez tenha feito uma outra leitura, Zé, que você comentou da Série B. Eu acho que o nível do campeonato está muito baixo. Não é? Tá. E acho que é isso que tem que ser observado. Não que ele é competitivo, mas sim que as partidas estão de baixo nível, os times são de baixo nível. Ele é competitivo nivelado por baixo. Nivelado por baixo. E alguns times que estão com um elenco interessante parece que não estão deslanchando, não estão jogando o que a princípio poderiam jogar, como o São Paulo, o próprio Corinthians, mas com inconstância dentro de campo. E a gente entra naquela fase também que a Criciúma e Vasco, porque praticamente Ponte Preta e Náutico já estão rebaixados, vão entrar numa fase que jogar com esses dois times são decisivos. Né? Então não é porque tá lá na zona de rebaixamento que você vai conseguir ganhar facilmente esses times. Então o Criciúma ganhou no meio de semana do Grêmio, lá em Porto Alegre. Cara, não que o espanhol e o francês sejam campeonatos também Justamente. lá com muita qualidade, né? Tirando 2 ou 3 times de cada uma dessas ligas também, os outros times são bem fracos também. Eu fui buscar também do campeonato espanhol, mas lá não são 20 times, são menos times, se não me engano 18 times. E lá tem uma são 20 não, Carlão? Uma desproporção maior. Eu procurei hoje no portal do Globoesporte.com e, se eu não me engano, eram 18. E lá sempre dá, ou Barcelona ou Real Madrid. Mas, não tem a competição. Vamos partir para o nosso bolão rapidamente. Algum grande desce? Todos eles correm risco aqui. O Santos corre risco, o Internacional, o Flamengo, Corinthians. Alguém? Não sei, eu acho que... Zeca Marques, que é eu mais. acho que pelo campeonato, eu acho que o Curitiba é um sério candidato a cair. Começou muito bem. Eu falei para algumas pessoas há algum tempo que o Curitiba, quando estava ali em quinto, sexto, que ia começar a desmoronar. Curitiba não chama de time grande, mas para mim é o que deve entrar nesse bolo dos 4 para serem rebaixados. Vasco corre risco? É que o Curitiba é um time que depende muito do talento do Alex, que devido à sua idade já avançada, muitas vezes ele fica fora, e quando ele fica fora é outro time. Né? Eu quero fazer uma correção aqui, Carlos Napolitano. São 20 clubes que disputam a Liga Espanhola. Hoje o primeiro é o Barcelona e o 20º é o Almeria. Então são 20 também. E a comparação do quinto para o 17º. A comparação aqui é muito boa. São apenas 8 rodadas. O Barcelona tem 24 pontos, 8 jogos, 8 vitórias. O Almeria tem 3 pontos. Tem 3 empates e 5 derrotas. Não ganhou nenhum jogo. A diferença é bem maior do que o nosso aqui. Só uma ressalva, Carlão, que nós estamos falando do Curitiba. Zeca está apostando na queda do Curitiba e nosso amigo Fernando Martins está vestindo uma camisa do Curitiba hoje. Mas não foi por isso, porque o Fernando Martins é corintiano. A não ser que Qual a origem dessa camisa do Curitiba, Fernando? Uma homenagem ao próprio Alex aí, podemos dizer, mas é também porque eu acho a camisa bonita, eu tenho a preta também. É uma camisa bonita, de fato. Mas eu também tenho a camisa do Atlético Paranaense também, que tá lá em quinto, né? Então em quarto, quer dizer. Então a gente faz também uma homenagem aí ao estado do Paraná hoje. Quem? São Paulo cai, Júlio? Você que é um São Paulino? Acho que vai depender muito dos próximos 2 jogos do São Paulo. Se eu não me engano é Corinthians e... eu não lembro. Mas quanto tempo você está esperando que depende dos próximos então, 2 exatamente, jogos? O São Paulo tá, acho que há umas 15 rodadas já brigando. Tá muito embolado. Eu acho que eu acredito que nenhum grande caia, na verdade. Eu também. Sobre essa história aqui, o Tuca trouxe aqui um bolão do Brasileirão e tem uma probabilidade de rebaixamento. O que tem mais aqui fora, os que já estão quase na segundona, que é Náutico, Ponte Preta e Criciúma, além do Vasco, que está perigando, que está no quarto lugar de cabeça para baixo, na 17ª posição, é o Bahia, que está em 11º, com 25. O São Paulo, que está em 16º, tem 16% de probabilidade. Então são os cruzamentos de jogos. E o que me chamou a atenção sobre esse assunto, em especial na reportagem do Globo Esporte na sexta-feira, foi uma fala do ex-técnico do São Paulo. Qual deles? Qual deles? São vários. Fugiu o nome do rapaz agora. Ou ele que fugiu. Paulo Autori? Não, o anterior. O Ney Franco, exatamente. Que ele está dirigindo agora um time que está lá na frente, né? Que é o Vitória. Ele falou, olha, times com pouco orçamento estão melhores no campeonato do que times com grande orçamento. Né? E ele citou especificamente o São Paulo por motivos óbvios. Mas me chama a atenção até a colocação do Corinthians, não é? Ele está em 12º colocado e parece que dali ele não sai, que ele está historicamente no campeonato na 10ª colocação, 11ª, São Paulo depois joga com Corinthians, joga com o Náutico na quarta-feira, dia 16. No Morumbi. Mas é fácil calcular, faltou quantas rodadas? 11? Mas 11 pontos pro Corinthians, 11 empates, né? E talvez ele bata o recorde do time com a defesa menos vazada e com um ataque com menos gol na história do campeonato, né? Ou seja, o Corinthians é o time dos jogos mais chatos do campeonato. Do 0-0, porque ele tem acho 22... Teve 7 empates 0-0, se não me engano, o Corinthians. 7 empates 0-0 e é o 12º empate.
O de quarta-feira foi Mas foi vejam 12º. que não tem diferença porque o Corinthians fez no ano passado. A diferença é que no ano passado ele marcava pelo menos um gol Fazia um gol. e foi campeão da Libertadores, campeão do mundo com o mesmo futebol. E aí é uma cutucada para os nossos corintianos aqui do programa, né? Se depender dos resultados do final de semana, se o São Paulo do Júlio ganhar do Corinthians, o Corinthians pode terminar a rodada em 16º colocado, no lugar de São Paulo. Aí quem vai correr o risco de rebaixamento de uma forma mais séria é o Corinthians. E considerando que o Vasco ganha o jogo dele, ficaria 1 ponto da zona de rebaixamento, do Z4. Olha aqui do lado de lá do aquário, nosso operador Silvestre olhando feio pra você. Daqui a pouco ele corta meu microfone aqui. Vamos aos comentários estendidos de Júlio Penariol. Continuar falando um pouquinho aí do Brasileirão, pegar carona no que o Carlão tava falando. Eu também comecei a pensar na quarta-feira, depois da rodada de quarta, eu falava, meu Deus, né? O campeonato acho que tá com um nível muito baixo, porque não é possível essa diferença tão pouca, né, de pontos entre quem tá classificando ou perto do G4 para quem tá lá no Z4. Aí o Juca Kfouri, acho que na coluna de quinta-feira, ele escreveu a coluna que chamava Brasileirão Maluco e Medíocre, também falando bastante sobre isso. E o que mais acho que me chama a atenção nesse campeonato é que a gente não vê, normalmente a gente olha o Campeonato Brasileiro, alguns bons valores, jogadores jovens sendo revelados aí, né? A gente teve alguns exemplos muito importantes nos últimos anos, né? Neymar, Lucas, até o Ganso, enfim. E se a gente olhar hoje os artilheiros do campeonato, eu não vejo nenhum, por exemplo, com chance de ir para a seleção. Esse Ederson, que acho que é o artilheiro, tem 24 ou 25 anos, não é um jogador que a gente pode falar que pode chegar numa seleção brasileira. Os outros são o Gilberto, o William da Ponte Preta, Fernandão, falar nada, Zé, com o Gilberto, Walter. Eu ia falar, o Gilberto tá ganhando revelação do campeonato. Pode ser, no nível que está o campeonato, não descartaria. E também a gente vê um campeonato com jogadores muito bons em fases muito ruins, né? O Alex, que o Fernando citou, o Montijo, Fred, Pato, D'Alessandro, Barcos, Ganso, Tardelli, João Guerreiro, enfim, são muitos jogadores que... E Pato convocado. E Pato convocado. E tá aí tratando de questão de artilharia, muitos desses renomados, caríssimos, como o caso do Pato, o caso do Luiz Fabiano, o próprio Guerreiro, jogadores que até pouco tempo atrás, por exemplo, o Pato estava no Milan, o Guerreiro há pouco tempo atrás estava no Hamburgo e no Bayern de Munique também, da Alemanha. Jogadores que quando anunciadas as suas contratações, a gente esperava uma chuva de gols que eles iam destruir no Brasileirão, mas não, né? A gente vê que o destaque é o contrário e jogadores poucos conhecidos disputam a artilharia do campeonato hoje. Então, e pensando em seleção, ou seja, a seleção que nós vamos ver do Brasil na Copa é o que o Felipão tá convocando hoje. Acho que a gente não vai ter grandes mudanças porque a gente não vê nenhum jogador hoje despontando. E acho que o time do Cruzeiro, com essa vantagem tão grande na liderança, também mostra que o campeonato é de baixo nível. Porque o time do Cruzeiro, para mim, sempre foi um time mediano. Acho que ninguém apostava no Cruzeiro campeão no começo do campeonato, formado por jogadores aí rodados. A gente tem que recuperar as nossas previsões do começo do campeonato. Exatamente. Acho que o Paulo Beraldo, que torce pro Cruzeiro, deve ter falado Cruzeiro, mas eu falei Cruzeiro porque é time grande. Mas eu também acho que é um elenco fraco, esse elenco do Cruzeiro. Não tem nada ali de interessante. E ainda mais pra gente olhar que há 10 rodadas do fim já é praticamente campeão um time desse. E aí, eu falava não sei com quem no outro dia, e hoje voltei a falar sobre esse tema com o Jefferson Goulart, nosso colega aqui, nosso amigo. Que o Internacional é um grande blefe, né? Porque nos últimos 5, 6 anos, sempre que se vai falar de favorito, o Inter entra no ranking ali dos 3 primeiros. 4. E é sempre uma decepção atrás de decepção. Internacional de Porto Alegre. E aí, veja, tem um elenco que a princípio seria um elenco estrelado, né? O elenco já era forte ano passado, com as contratações de Alex e Escoco ainda. Exatamente. Fortaleceu ainda mais. Aí foi o Juan pra zaga, quer dizer... Agora, vocês esqueceram aí, nós esquecemos que o grande revelação do campeonato é o Walter do Goiás. Né? Sim. E um jogador de peso. E me assusta um pouco uma crítica esportiva que fala esse time maravilhoso do Cruzeiro, esse time que tá voando, esse time que tá jogando muito. Me assusta um pouco, eu não vejo isso como referência de um grande time. Eu vejo o Cruzeiro com o Everton Ribeiro, que pra mim é um jogador bom, mas só isso. O Montijo, ano passado, era muito melhor que o Everton, e hoje todo mundo falando desse time do Cruzeiro. Mas é mais a questão, acho, da equipe mesmo, né? São vários jogadores medianos que compõem um time bom
e que, comandados pelo Marcelo Oliveira, estão fazendo... Realmente, é um time que joga até entre os que estão jogando, é o que joga o futebol mais bonito. Não que seja um futebol vistoso, é que como não tem um destaque individual, talvez ele fique ofuscado nesse sentido, né? De não ter, por exemplo, você não vê grandes golaços de um jogador específico, grandes dribles. E tem 2 jogadores que ressuscitaram, né? Um é o Boris, outro é o Dagoberto. Ressuscitado é o que mais tem, Everton Ribeiro, então, o Júlio Batista. Mas esses 2 correram o mundo, São Paulo, depois foram pro Sul, um pro Grêmio, outro pro Inter. Um do Santos. Não, o zagueiro, um dos destaques na zaga é o... Como é que chama o zagueiro que era do Santos? Bruno Rodrigo. Né? Que deu um show contra o Barcelona naquela final do Mundial. Fernando, que o Campeonato Brasileiro esse ano se tornou um grande cemitério de elefantes. Isso é um dado aqui, que talvez seja o diferencial desse campeonato, né? Nessa zona intermediária aí, tem muito empate. Não, Flamengo, Inter, Goiás e o Coritiba, 10 empates no campeonato em 27 rodadas. Eles só estão um pouco abaixo do Corinthians, que tem os 12, que o Fernando já acabou de falar. Não é um campeonato com muito empate, talvez uma pontuação também baixa, com exceção da pontuação do Cruzeiro. Isso acho que mostra um pouco o nível do... E vai ter uma final inversa, né? A final vai ser para ver... a gente vai ficar torcendo e tentando descobrir quem vai cair, quem vai para Sul-Americano, não, acho que o legal do final do campeonato será isso, ver quem vai para a segunda divisão ocupar o lugar do meu Palmeiras, né? Só uma última vai aqui pro jogador Juninho pernambucano. Na verdade, eu vi só essa semana as matérias falando do gesto que ele fez, né, no clássico do fim de semana passado entre Vasco e Flamengo. Dedinho pernambucano? Exatamente. O que me entristeceu é saber que o Juninho pernambucano, eu sempre vi ele como um jogador, né, mais culto, um cara, né, mais escolado, né, exemplo, de repente, até dentro e fora de campo. Acho que me entristeceu, na verdade, ver o Juninho fazendo um gesto desse dentro de campo. Então, uma vaia pro Juninho pernambucano. E por fim, os comentários de Fernando Martins. Não, só queria aqui destacar, já que a gente até estava falando de ressuscitamento de mortos durante o Campeonato Brasileiro aí, o renascimento do Paulo Henrique Ganso, né, pelo São Paulo. Acho que a gente pode destacar aí desde a volta do Muricy Ramalho, ele veio melhorando suas atuações e é engraçado a gente perceber como as atuações dele foram subindo e as do Jadson foram decaindo, né? Por exemplo, nos últimos 2 jogos o Jadson nem entrou e o Paulo Henrique Ganso foi titular a partida inteira. E durante esses 8 jogos, se eu não me engano, 8 jogos, né? Foram 3 assistências do Ganso e apenas uma do Jadson. Então a gente vê esse sobe e desce desses meias, podemos dizer, de estilo mais clássico do São Paulo, em que um sobe e o outro cai de rendimento. O Fernando tá defendendo o Ganso na seleção no lugar do Jadson, olha só. Então, aí é que tá, me preocupa justamente isso, né? Será que o Ganso só vai jogar a comando do Muricy Ramalho? E tem história de outros jogadores que só jogam sobre a batuta de determinados técnicos e me preocupa muito que um jogador que apareceu como grande revelação do futebol brasileiro há 2, 3 anos atrás e depois de um longo período de queda, de um rendimento muito abaixo do esperado, ele volta a jogar justamente com o Muricy Ramalho. Então essa é uma questão que me preocupa dele jogar apenas com o Muricy Ramalho. Mas a minha teoria, Fernando, é o seguinte, o Ganso, eu falei isso várias vezes aqui no programa, o Ganso é um jogador para a equipe. Quanto melhor a equipe, mais o Ganso tem chance de aparecer. Se ele arranjar como um cara, não assim do nível do Neymar, mas quando ele cria uma sintonia com os jogadores que estão em volta dele, ele é imbatível, ele é muito inteligente. Mas não adianta ele pensar muito rápido e quem está junto não acompanhar. A melhor fase dele, Fernando, se não me engano, foi no Santos, mas com o Dorival Júnior. Mas com o Neymar, com Elano. Quem mais estava? Acho que jogou com o o André, Robinho também. O Arouca. Então, quer dizer, ele criou uma sintonia que ele sabia onde estava todo mundo e ele tocava, tinha gente. Né? Então acho que demora um pouco ele se entrosar, lógico também que demora um pouco ele ter a condição física ideal. Mas eu acho que o Ganso deveria ir para a Europa tanto quanto o Neymar. Ele tinha que estar num time grande para poder mostrar o potencial que ele tem, mas ele depende desses jogadores. Eu acho que o diferencial do Ganso em relação aos outros jogadores é que ele entende o jogo que ele joga. Sim. Né? E tem muitos jogadores que não entendem o jogo que eles estão jogando. Né? Então acho que aquela final do Paulista que ele
parou a bola, falou que não ia sair, que ele deu um toquinho no escanteio. Aquilo ele tava lendo o jogo e que nenhum jogador em campo estava fazendo. Até mais que o técnico. Até mais que o técnico. Né? Até mais que o Dorival Júnior naquela oportunidade. Então, eu acho que ele, bem fisicamente, eu acho que não tem discussão para ele ser convocado para a seleção. E na minha opinião, acho que não tem discussão para ele ser o camisa 10. Né? E com todos esses jogadores bons que o Brasil tem e que ele poderia ser ali o articulador da seleção brasileira. Ele chama o cabeça, né? Cabeça o que me preocupa muitas vezes é, às vezes, uma preguiça, uma certa preguiça que ele demonstra dentro de campo. Talvez até nesses momentos em que a equipe não está tão bem, ele poderia ser esse cara que poderia motivar o resto da equipe para a equipe subir de nível junto com ele, mas não, muitas vezes, principalmente durante a má fase, a gente via um Ganso preguiçoso, um Ganso que não corria, um Ganso que baixava a cabeça muito fácil após um erro ou outro. Então acho que ele também tem um pouco de talvez um desequilíbrio de se manter focado na partida. Eu acredito nisso, mas se não tem para quem ele passar a bola, o jogo dele acaba mesmo. Então até entendo parcialmente a desmotivação do Ganso. Se não entendem o que ele quer fazer. Se não tem para quem passar a bola, se ele prevê uma jogada, mas o atacante não se antecipa, o jogo dele não existe, ele é um 0 dentro de campo. Infelizmente. Só pra gente, na verdade eu chamei na abertura do programa um tema que eu ia falar, uma matéria pinçada aí pelo Tucamérico na internet, falar rapidinho que a CBB busca uma ajuda, né, privada para que o Brasil consiga uma vaga no Mundial de Clubes. A gente já discutiu aqui em outros programas que o Brasil, dentro de quadra, sem jogadores da NBA, ficou de fora, né, fez um papelão na Copa América. E aí a CBB está admitindo que realmente tem um custo, na verdade, né Tuca? O que chama a atenção dessa notícia é que realmente parece que a vaga você tem que comprar o convite. É uma vaga comprada. Eu fiquei assustado. Eu pensei que esse convite dependeria de critérios técnicos ou outra coisa nesse sentido. Exatamente. Ou importância histórica do time. Por exemplo, argumento que o Brasil nunca tinha ficado fora de um Mundial. Isso. Mas não, essa vaga é comprada. Então, inclusive tem valor aqui. Diz que em edições anteriores a FIBA definiu uma taxa de 500 mil euros, aproximadamente R$1,5 milhão de reais, às equipes interessadas em concorrer a uma das vagas. E que esse ano ainda não saiu os valores. Então realmente é triste saber que... Descrédito total. Descrédito total. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Agora no Observatório vamos falar de educação através do esporte. Você, ouvinte, sabia que o esporte, principalmente o futebol, pode ser muito usado para estimular o interesse e o envolvimento dos estudantes para o aprendizado escolar? Alguns professores e instituições estão se aprofundando no tema como metodologia para evitar a evasão escolar, além de aproximar o conteúdo disciplinar com a realidade desses alunos. Dentro da sala de aula, o professor doutor em História Social Flávio de Campos, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, é um dos apoiadores da metodologia. Ele conta que, por já ter dado aula em escolas e cursinho pré-vestibular e hoje em uma universidade, pôde perceber algo diferente quando o assunto relacionava o esporte. Tem uma experiência aí acumulada que me apontou uma obviedade. Todas as vezes que eu conseguia fazer alguma articulação entre o conteúdo programático da disciplina que eu ministro, né, que é a história, com jogos, com esportes em geral e principalmente com o futebol em particular, eu ganhava atenção. Eu despertava uma atenção maior dos meus estudantes. E esse é um dos primeiros passos para a gente conseguir trazer os meninos, trazer os alunos, né, para o envolvimento dentro de sala de aula, para uma construção, né, de conhecimento conjunta, para uma relação de ensino-aprendizagem. Flávio também conta como tenta construir essa metodologia através do esporte. O que eu tento fazer com esse trabalho com jogos e com esportes, estabelecendo essa relação, é aproximar esses conteúdos sem perder o rigor conceitual, sem perder a precisão conceitual, aproximar esses conteúdos dos alunos de maneira a tentar responder aquela pergunta legítima que eles fazem em todos os bancos escolares, o que isso tem a ver com a minha vida, quando o professor apresenta um tema para eles. Então, a relação com o futebol, com os jogos, ela permite uma série de construções que aproximam
esses conteúdos específicos, conteúdos programáticos da vida cotidiana desses meninos. Mas esse ensino não é realizado apenas na escola. Há instituições que realizam projetos sociais com crianças, onde o objetivo é utilizar o esporte como linguagem e adaptar todo o ambiente da sala de aula. É o caso do Instituto Bola Pra Frente, fundado há 13 anos pelo tetracampeão de futebol Jorginho. Para a organização, o futebol é, além de um esporte, uma linguagem lúdica universal, que possibilita a construção de valores em uma perspectiva de promoção social. A gestora do Núcleo de Pesquisa e Inovação Social do programa, Patrícia Negreiros, explica o projeto e como é utilizar o esporte como linguagem. A primeira coisa que precisa ficar clara é que nós não somos uma escolinha de futebol. A gente não trabalha com o esporte de rendimento, a gente não trabalha na construção de atletas, a gente trabalha na construção de cidadão. Então a gente trabalha o futebol como uma ferramenta de transformação social. Quando a gente diz que o futebol é uma linguagem lúdica, né, universal, ele traduz as contradições humanas, né? O futebol, por exemplo, ele inclui, o futebol ele exclui, o futebol ele tem que ser jogado em equipe, mas ele também pode fazer com que o individual também apareça. Então hoje a gente utiliza o futebol como uma linguagem, né? Aqui, como todo mundo gosta do futebol, a gente tem uma visão bem freiriana mesmo, né? A gente utiliza o que as pessoas gostam, que as crianças aqui da comunidade, os adolescentes gostam, para poder transformar vidas. A nossa missão é essa, é utilizar o esporte educacional como uma ferramenta para construir valores em prol da promoção social. Patrícia diz que um dos objetivos é de levar o futebol para a sala de aula e vice-versa, e cita exemplos dessa metodologia utilizada. A gente não faz uma chamada, a gente faz uma escalação, a gente não tem um ajudante do dia como tem a escola, a gente tem um capitão, né? As crianças não ficam, nossos educandos não ficam numa sala de aula, eles ficam numa concentração, que a gente acredita que é o lugar onde os nossos craques ficam concentrados e tal. Então tem toda uma linguagem, uma atmosfera, né, que linka mesmo o futebol à educação. Ela acredita que uma grande diferença entre o ensino convencional e o ensino utilizado no Bola Pra Frente é a colaboração das crianças para a construção das regras a serem seguidas. Nessa criação, por exemplo, são definidos o que é cabível de um cartão amarelo ou vermelho, com a finalidade de reprovar a atitude da criança. Flávio de Campos concorda com a metodologia explicada por Patrícia Negreiros e complementa. Me parece que a chave, né, o elemento fundamental aí da proposta dela reside nisso, na possibilidade da construção de uma colaboração lúdica e com duplo efeito, né? Tanto a questão das regras, a internalização, a construção e o respeito maior a essas regras, como também um dinamismo maior do ponto de vista das relações de ensino-aprendizagem, que as escolas mais tradicionais não conseguem dialogar com os alunos nessa dimensão, com essas características. Agradecemos a Patrícia Negreiros e ao professor Flávio de Campos pelas entrevistas. Bom, e aí, amigos da mesa, o que pensam a respeito dessa metodologia de ensinar crianças através do esporte? Bem, o próprio Flávio Campos, ele usa o termo obviedade, né, para descrever isso, que ele percebeu essa obviedade quando ele usava exemplos do futebol, do esporte de sala de aula. Mas, na verdade, é uma obviedade que tem um respaldo teórico, né, quando a gente vai buscar a ideia de aprendizagem significativa que foi proposta por um pesquisador chamado Ausubel na década de 80, né, a gente usa justamente isso, a gente traz para a aprendizagem da criança aquilo que ela tem conhecimento, aquilo que ela consegue estabelecer relações. Tá? Então é lógico que isso tende a funcionar. O que me preocupa um pouco, assim, um pouquinho, é esse enfoque pesado do futebol. Porque a gente sabe que historicamente no Brasil você vai conseguir a atenção de um público masculino e não tanto feminino. A gente já discutiu aqui, inclusive, a dificuldade do futebol feminino no Brasil e tal. Então, se essa metodologia pudesse ser expandida a outros esportes, como exemplo, eu acho que ia ter uma chance maior de sucesso. E pelo que foi apontado aqui pela Patrícia, né, foi que está focado basicamente na ideia de futebol. Pelo menos foi o que eu entendi a partir do que foi relatado no depoimento. Na entrevista completa mesmo, ela faz questão também de deixar claro que também são ligados a outros esportes também, que não é só o futebol. E o Flávio de Campos também, ele trabalha também, ele deu exemplos da capoeira, deu exemplos do futebol americano, por exemplo, na questão de
ensinar uma história na questão da história dos Estados Unidos, para falar de imperialismo, tal, de conquista de territórios, e que o futebol americano ele traduz um pouco disso, que é um esporte que os esportes americanos tem essa característica da que conquista do território. Você conquista territórios, né, no futebol americano. É a mesma coisa que aconteceu na história da expansão do território dos Estados Unidos. Isso foi uma coisa bem legal que ele falou. Mas eles realmente têm essa preocupação de não falar só do futebol. Mas ambos também disseram que não tem como fugir do futebol, porque realmente é o que mais chama a atenção, é o que mais atrai a criançada, é a linguagem mais próxima. Então, eles tentam também articular outros esportes, mas não tem como fugir do futebol, né? Isso os dois deixaram bem claros. Estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil. Acho que é válido, mas tem que ter o feedback da plateia. Se a plateia não tiver o conhecimento sobre o futebol, não vai adiantar nada a explicação tendo por base o futebol. Ele não vai entender. Eu me lembro do meu irmão agora, ele falou que ele teve uma dificuldade com uma disciplina no direito, que o professor sempre fazia comparativo com uma novela da época. Ele não assistia novela, ele não entendia o argumento. Então, se o menino ou a menina não gosta do futebol, ele não vai entender a explicação. Mas eu acho que é válido, acho que o professor tem que ter a sensibilidade de perceber se os alunos estão entendendo o recado que ele está dando. Mas fora isso, eu acho que, no meu caso, o futebol me ajudou muito, não é? Em todos os sentidos. Por exemplo, eu sempre fui um grande leitor de jornais, de livros, de revistas sobre futebol. Isso me ajudou muito na geografia, por exemplo, que eu ia ler sobre o time, eu lia sobre a capital do país, sobre o idioma, sobre a cultura. Então isso ajuda. Eu acho que é interessante essa relação, mas eu acho que tem que perceber se o aluno tem essa identificação leitura, com a prática, com o esporte, com o cinema, com a novela, com qual seja o exemplo que for dado. Ou seja, eu retomo o que eu disse, que isso tem que ser significativo para ele, tem que estabelecer essa relação, porque senão não para o aluno. Senão não funciona. Eu também, Carlão, sempre dou exemplo meus alunos, não citando o jogo, o esporte, mas a importância, o Zeca sempre tira sarro, que eu sempre falo de vôlei, né? Mas a importância que o vôlei teve na minha formação pessoal, da questão de trabalhar em equipe, de que é um jogo que não se joga sozinho, que não existe individualidade, né, que você depende inclusive do time adversário, porque senão o jogo não existe. Então acho que você passar esses valores, eu retomo a importância no começo do manifesto dos atletas, de como está fazendo falta esse retorno à educação física, à educação esportiva escolar, que a gente sente que isso está em decadência nas escolas brasileiras em geral. Bom, complementando também um pouco sobre o Instituto Bola pra Frente, só deixar bem claro para o ouvinte que não é uma escola, né? Que é um complemento para a escola. Por exemplo, a criança vai para a escola de manhã e à tarde ela passa o dia no instituto. Aí de diversas maneiras. Pode ser praticando um esporte ou então aprofundando algum outro conhecimento, como a matemática. Ela também falou do ensino da matemática para crianças de 6 a 9 anos, através das tabelas dos campeonatos, de placares, e fazendo sempre essa ligação com o esporte. Ela também deu outro exemplo também do alfabeto, de você falar, por exemplo, T de tatu, mas talvez um T de tabela de basquete, de tabela, aproximando sempre com o esporte. E também é mais fácil da criança entender, porque aquilo ela vivencia. Por exemplo, M de martelo, é difícil, ela não tem um contato com um martelo, por exemplo, mas ela sabe quem é a Marta, uma jogadora 5 vezes campeã, 5 vezes eleita, melhor do mundo, tal. Então essa é uma ligação muito legal, eu acredito. Eu acho que é um projeto bem legal. Ele também tem outros objetivos. Tem, por exemplo, um projeto que é para as crianças se envolver com arte, que chama Artilheiro, e que esse projeto é de crianças de 10 a 14 anos. Então eu achei isso bem bacana mesmo. Você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodossporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodossporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Fernando Martins e eu, Júlio Penariol. Comentários de Tuca Américo, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Marina Goulart e Vinícius Martins. Equipe de produção, Caio Michel e Mariana Teodoro.
Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão pela Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.